Esse novo terror que chegou na Max me surpreendeu muito. Na trama nós vemos a Ashley Greene interpretando uma médium que tenta salvar uma jovem de um espírito obsessor, e essa história traz uma atmosfera sombria, tem um ritmo bem certeiro e ela entrega muito mais do que eu esperava inicialmente. E hoje vamos falar sobre Criatura Voraz, um filme que até me lembrou demais de Sobrenatural, principalmente porque a personagem da Ashley Greene tem uma mediunidade que lembra a da Elise lá na franquia Sobrenatural, e também o monstro, né, a entidade apresentada aqui nesse filme, lembra muito também as entidades apresentadas lá. Então parece até que esse filme é um spin-off da franquia Sobrenatural. Hoje vamos falar sobre ele, sem spoilers no começo, da metade pro final com spoilers, como vocês já conhecem. Mas antes de falar sobre o filme, deixa o like que é importante, se inscreve para próximos conteúdos e me conta nos comentários se vocês vão assistir. Na trama de Criatura Voraz, nós conhecemos a Cynthia, uma terapeuta especializada em traumas que tem ali um diferencial. Ela também é meio psíquica e ela literalmente entra na mente dos pacientes dela para ajudar eles a lidar com suas dores mais profundas. E ao lado da filha adolescente dela, Jordan, que também possui ali uns dons, mas ao mesmo tempo não tão bem aprofundados quanto a mãe dela, ela basicamente tá tentando chegar ao patamar da mãe. Essas duas meio que trabalham juntas pra selecionar os pacientes adequados pra Cynthia atender, porque ela meio que tem medo, né, de se envolver demais com alguns pacientes, então ela tenta meio que selecionar os pacientes que ela sabe que ela vai conseguir resolver os casos. E ela também não quer atrair muita atenção de outras pessoas de fora pra essa mediunidade que ela tem. Só que assim, tudo que tava tranquilo na vida dessas duas acaba virando de cabeça pra baixo quando a Riley aparece. Ela é uma adolescente com marcas bem sinistras nos braços, e ela tá também com os olhos bem assustados. Então assim, quando ela chega no consultório da Cynthia pedindo ajuda, a Jordan já percebe que tem algo de errado, e a Cynthia, quando vê ela logo de cara, já nota que tem uma criatura perigosa atrelada a essa menina, mas ela recusa ajudar a Riley, porque ela sabe que tem riscos de as coisas darem errado e ela se machucar enquanto ela tá ajudando, então ela realmente deixa esse caso de lado, mas a Jordan não quer que isso aconteça, ela quer ajudar a Riley de qualquer jeito. E ela vai atrás dessa menina pra tentar resolver o problema dela, só que as coisas vão dar, obviamente, muito errado. E o conflito de razão versus emoção entra muito aqui nas discussões que esse filme quer trazer, principalmente quando a Cynthia começa a perceber que ela vai ter que ajudar a filha dela a resolver os BO que ela se meteu tentando ajudar a Riley, e também a Cynthia vai ter que enfrentar os traumas que a própria filha tem em relação a ter perdido o pai e a Cynthia ter perdido o marido. Então tudo isso vai culminar nessas duas terem que enfrentar os seus medos. E o diretor aqui do filme sabe conduzir a história com muita firmeza. Ele traz um ritmo bem acelerado pra essa trama, mas ao mesmo tempo sem ser apressado, e as informações aqui são liberadas na hora certa e no momento certo pra que a gente que tá assistindo nunca fique entediado. Então a construção do suspense aqui da história é muito gradual, e cada susto apresentado tem um peso ali necessário que não soa gratuito. Então não é um filme que vai ter 30 mil jumpscares, mas quando tem ali uma cena pra te assustar, realmente ela funciona. E em contrapartida a isso, eu diria que um dos pontos fracos do filme é a atriz que interpreta a Jordan, que realmente tem o maior tempo de tela aí do filme, mas ela não é tão boa nas expressões. A relação dela com a mãe, né, da Jordan, é uma relação que funciona bem. Eu sinto que as duas têm química, mas falta muito na entrega emocional dessa atriz. Isso tornaria ela muito melhor. E outro ponto também que eu preciso destacar é que o Shawn Ashmore, que interpreta aqui o pai da Riley, ele poderia ter muito mais aproveitamento aqui na história, porque ele é um bom ator, mas na verdade o filme meio que transforma ele num personagem misterioso pra fazer umas coisas aqui e ali, e só isso. Então, pra mim, realmente falta um pouquinho mais desse personagem na história. Mas ó, de resto, eu acho que o filme mais acerta do que erra. A criatura aqui do filme, por exemplo, ela é muito bem usada, e o design dela é grotesco e ao mesmo tempo arrepiante, e você vê que os efeitos práticos realmente foram muito bons e muito bem feitos pra tornar essa criatura bem perturbadora. Então eu gostei do que eu vi. Curti também bastante os cenários, que são escuros, claustrofóbicos, e ao mesmo tempo trazer aquela vibe sombria pra esse filme. E claro, o subtexto do filme também, que fala muito sobre maternidade, sobre trauma, sobre culpa, sobre responsabilidade, tudo isso tá atrelado ao enredo da Cynthia. E quando você chega no clímax da história, você entende onde todas as pecinhas que eles estavam te entregando encaixam ali. E é um filme simples, leve, divertido, que é muito parecido com a franquia Sobrenatural, até mesmo o rolê de entrar dentro da cabeça da pessoa. Mas no final das contas, eu acho que a simplicidade desse filme foi o que realmente me pegou muito, porque eu não esperava que ele fosse tão simples. Eu achei que ele ia ser bobo, meio, sei lá, aqueles filmes pra você dar play ali e você fica tipo entediado, mas não. Foi um feijão com arroz feito muito bem, então parabéns, canadenses, vocês sabem fazer um feijão com arroz bom. E eu quero saber, vocês vão assistir Criatura Voraz lá na Max? Me conta nos comentários. Se assistir até esse ponto do vídeo, coloca um monstro lá nos comentários de emoji pra representar que você veio até esse momento. Deixa o like que é importante, se inscreve para próximos conteúdos, e a partir de agora vamos falar com spoilers, então já fica avisado. O desfecho de Criatura Voraz é tão impactante quanto a própria jornada das protagonistas. E a gente vê que depois de muita resistência, a Cynthia acaba sendo forçada a agir quando a filha dela, Jordan, decide por conta própria ajudar
ajudar a Riley a superar o monstro ali que tá consumindo ela. E a Jordan quer provar pra mãe dela que ela é capaz meio que de ajudar as pessoas, né, assim como a mãe faz. Só que ela acaba fazendo exatamente o que a mãe tava tentando não fazer, que é se envolver demais com a vítima, e assim acaba meio que atraindo a criatura pra si mesma, fazendo consecutivamente ela se envolver nesse rolê da Riley. Ela descobrir que a Riley e outra mulher, que o pai dela, né, da Riley, meio que levava vítimas pra esse monstro consumir, pra ele não consumir a Riley e não matar ela. Então ele foi fazendo vítimas ao longo dos anos pra fazer a filha continuar viva, só que a filha não queria isso, e ele tava sendo só um bom pai, mesmo que matando pessoas inocentes. Enfim, eles não se aprofundam muito isso aqui no filme. Gostaria que tivessem se aprofundado, mas eles não fazem isso. Só que no final das contas a gente percebe que a Jordan tenta tirar a Riley desse cativeiro aí dela. O pai dela acaba aparecendo, dá um tiro ali que acerta a Riley, matando ela, e o monstro acaba meio que pegando a Jordan pra ser a nova hospedeira. E no clímax dessa história a gente percebe que o monstro tenta consumir a Jordan, e a Cynthia acaba tendo que entrar na mente da filha numa tentativa desesperada pra salvar ela, e é nesse momento que tudo começa a convergir. Porque a gente vê meio que o trauma da Jordan que tá enraizado na cabeça dela, a gente também vê coisas do passado mal resolvidas, não só entre a Jordan e a mãe, mas também envolvendo o pai dela. E o filme acaba revelando pra gente que no fundo não era algo sobre salvar a Riley nessa história, era também um foco muito sobre a própria mãe dela confrontar os medos que ela tem. Então a criatura aqui no filme não é só um monstro, ela na verdade simboliza o trauma enraizado, o luto mal resolvido e a dor que consome essas duas personagens meio que por dentro. Então elas não aparentam estar doloridas, mas por dentro elas realmente estão muito machucadas. E tudo isso tá ligado ao pai da Jordan. E a gente nota que ela sente muito essa perda do pai, assim como a Cynthia também. Mas a Cynthia nunca quer conversar sobre esse assunto, e quanto mais ela não conversa sobre isso com a Jordan, mais as duas guardam esse sentimento lá dentro, e mais esse sentimento cresce e realmente toma conta delas. E fica muito subentendido ao longo da história que o pai ali da Jordan morreu porque ele começou a carregar todas as dores das outras pessoas pra si mesmo. E ao fazer isso, sem a proteção, sem o filtro que, por exemplo, a Cynthia coloca nas suas consultas, isso acabou abrindo brechas demais dentro dele, fazendo assim as coisas darem errado e ele partir. Então, isso até explica indiretamente o porquê essa mãe e filha se tornaram mais cautelosas na hora de escolher pacientes, na hora de falar sobre seus dons pros outros, porque elas não queriam ir longe demais. Até porque a gente nota, né, que se elas se machucam dentro desse reino da cabeça onde elas entram, elas se machucam no mundo real. Mas assim, agora que a Jordan tá com esse monstro nas costas dela, a Cynthia tem que fazer alguma coisa pra salvar a filha. E o final do filme culmina na luta entre o monstro, a Cynthia e a Jordan dentro da cabeça da Jordan. E é um final bem intenso e emocionante, onde a Cynthia usa as habilidades ali pra se reconectar com a sua filha. Mas o mais interessante é que não é só uma batalha de força que essas duas têm. Porque o que afasta o monstro ali, indiretamente na cabeça dela, é a aceitação e o ato de as duas enfrentarem esse problema juntas. Então a Cynthia entra na cabeça da filha, consegue um espaço pra meio que dialogar com a filha indiretamente, e a Jordan entra na própria mente dela pra confrontar o monstro ao lado da mãe. E esse momento das duas aí unidas é uma metáfora sobre as duas aprenderem a lidar com o problema juntas. Então assim, o filme é cheio de metáforas indiretamente, e eu achei legal que esse final mostrou que a Jordan finalmente conseguiu usar os seus dons, né, que ela herdou do pai e da mãe, pra se salvar e também pra salvar a mãe. E aí a gente acaba a história com um salto no tempo, onde a gente vê a Cynthia e a Jordan vivendo com mais calma, elas estão ainda trabalhando juntas e ajudando pessoas, mas ainda tem aquele ar de aprendizado e maturidade que elas ganharam depois delas enfrentarem esse monstro juntas, e também depois delas se abrirem uma pra outra indiretamente. Então tudo aqui é muito indireto, mas ao mesmo tempo dá pra entender a mensagem que o filme quis passar. Eu confesso que eu gostaria que o filme tivesse explicado um pouco melhor sobre essa entidade, explicado um pouco melhor sobre onde ela veio, pipipipopopó. Eles dão meio que uma pincelada, mas eles não se aprofundam, então eu gostaria disso. Mas na minha visão, como eu disse, esse é um filme sobre metáforas. E a grande metáfora que existiu aqui é que essa criatura é algo que nos destrói de dentro pra fora. Como traumas infantis, que é apresentado no começo do filme, como a culpa parental, que é apresentada ali no enredo da Cynthia, ou a dor de ser negligenciada, que é apresentada no enredo da Jordan. Então esse monstro consome as pessoas por conta dos seus problemas, e aí acaba que essa é a mensagem que o filme quis dizer, sabe? Se você se abre sobre os seus problemas, você não tem como ali meio que ser o hospedeiro de um monstro que consome basicamente isso. Então é sobre você dialogar, sobre você se abrir, sobre você conversar, em vez de você só guardar tudo isso pra si. Então eu gostei do que eu vi aqui. E eu quero saber de vocês gostaram do filme? O que vocês acharam dele? Me conta nos comentários. Clica no coração que é importante. Se assistir até esse ponto do vídeo, coloca uma lâmpada nos comentários pra representar aquele trocinho que a Cynthia leva ali pro mundo espiritual, né? Coloca aí, porque eu quero ver quem assistiu até esse ponto. Mas me conta nos comentários o que vocês acharam sobre o filme. Eu fico por aqui.
Beijo, tchau!